Hoje vou falar sobre o apogeu do Império Bizantino, o Império Romano do Oriente. Com a queda do Império Romano do Ocidente em 476, restou ainda o Império Romano do Oriente, que vai se chamar Império Bizantino. Ele tem territórios na Europa, ali os Balcãs, na Ásia, a Turquia, a Síria, a Palestina, e tem na África o Egito e a Líbia. No século VI, com o grande imperador Justiniano, eles entram em confronto com a Pérsia, seus rivais. A leste, o Império Bizantino fazia fronteira com a Pérsia, portanto havia muitas guerras, desde a época em que Roma era unificado. Em 530, na Primeira Guerra Persa, Justiniano envia seu comandante Belisário, um dos melhores generais do Império Bizantino, para enfrentar os persas. Na Batalha de Dara, ali na região da Mesopotâmia, Belisário impôs uma derrota aos persas, conseguindo assim concluir a paz com os persas. Justiniano se volta então para o Ocidente. Justiniano então tem a meta de reconquistar a parte ocidente que pertencia ao Império Romano. Portanto, ele queria reunificar o antigo Império Romano. Ele começa por tentar conquistar o norte da África. Ele envia Belisário, então, com uma frota que no ano 533 chega a Cartago, ali onde fica hoje a Tunísia. Ali ele enfrenta os vândalos. Quando eles estavam cercando Cartago, a 16 quilômetros dali, os vândalos tentaram enfrentar os bizantinos na Batalha Ad Décimo. Os bizantinos levaram a melhor e conseguiram obter a vitória. Logo depois, na Batalha de Tricameron, os vândalos foram completamente derrotados e o seu reino se esfacelou. Porém, só em 548 é que Bizâncio vai conseguir consolidar o seu domínio no norte da África. Eles também vão conseguir conquistar também parte do sul da Espanha. Logo depois de conquistar Cartago, Belisário então invade a Itália. Começa pela Sicília e logo depois cerca Nápoles. Em Nápoles ele conseguiu invadir graças à descoberta de um túnel subterrâneo, onde seus soldados invadem a cidade e tomam ela de assalto. Ali na Itália, logo depois da queda do imperador romano, o último imperador romano, Rômulus Augusto, ele foi derrotado pelas tribos érulas. Essas tribos logo depois foram derrotadas pelos ostrogodos, que naquele momento então estavam dominando a Itália. Belisário então sobe de Nápoles para Roma, para conquistar Roma. Os ostrogodos, não podendo defender Roma, recuam para a cidade de Ravenna, ali ao nordeste da Itália. Belisário então parte de Roma para Ravenna, onde ele põe cerco à cidade. Os ostrogodos então tentam fazer um acordo com ele. Propõem ajudar ele a destronar Justiniano. Belisário finge aceitar a proposta e quando os portões da cidade são abertos, ele prende todos os ostrogodos e envia para Bizâncio. Com isso, temporariamente, os ostrogodos são postos sob sujeição do Império Bizantino. Porém, ocorre uma invasão a leste
do Império Bizantino pelos persas, e Justiniano então tem que enviar seu general Belisário para derrotar os persas. Enquanto isso, na Itália, os ostrogodos tentam formar um novo exército para expulsar os bizantinos da Itália. Justiniano envia então outro general, o general Narses. Ele chega na Itália para enfrentar o rei Tótila dos ostrogodos. Então ocorre a Batalha de Tágina, onde o rei Tótila foi derrotado pelos bizantinos. Os ostrogodos logo em seguida recuam para o sul da Itália, onde tentam formar uma última resistência. Porém, na Batalha de Monte Lactéria, Narses se sai vencedor novamente e com isso destrói completamente o reino dos ostrogodos. Com isso, a consolidação do Império Bizantino na Itália. Então, tem-se aí, em meados do século VI d.C., o auge do Império Bizantino, onde ele consegue reconquistar parte do Império Romano do Ocidente, porém nem todo ele. Por exemplo, em grande parte da Espanha, na França, na Inglaterra atual, ali ainda as tribos bárbaras ainda continuam predominando. Portanto, apenas parte do território da Roma antiga é que foi reconquistada pelos bizantinos. Porém, aí, nesse momento, tem o auge do Império Bizantino sob o reinado de Justiniano. Em 554, os francos desceram os Alpes para tentar expulsar os bizantinos da Itália. Porém, na Batalha de Casilino, os francos foram derrotados por Narses e tiveram que recuar para a França. Com a derrota dos francos, o Império Bizantino, nesse momento, a curto prazo, não se viu mais ameaçado por nenhum outro império ou povo. Porém, logo após a morte de Justiniano, os lombardos, um povo que habitava ali o Danúbio, foi expulso pelos ávaros e, portanto, desceram os Alpes para conquistar a Itália. Em 568, os lombardos grande parte da Itália, deixando apenas algumas áreas ao sul para os bizantinos. Com isso, começa aí o declínio do Império Bizantino, que logo depois tem que se ver com ameaças ao norte dos ávaros, dos búlgaros e além da própria Pérsia. Até que no próximo século, o século VII, surgiria aí o Império dos Árabes. E com a expansão do Império Islâmico, grande parte do território do Império Bizantino foi perdido para os árabes, restando apenas a Ásia Menor e o território ali dos Balcãs. Mesmo assim, mesmo cercado por todos os lados, o Império Bizantino levaria 800 anos para ser completamente dominado. Duraria até 1453. O assunto do vídeo foi esse. Terminou, portanto, comentando aí sobre essa efêmera glória aí do Império Bizantino aí, com a reconquista de parte do Império Romano do Ocidente. E espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem o vídeo.
Tenha uma boa noite.